Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e hoje vamos estudar alterações de estrutura de tabela. E para isso estou aqui com o script da aula passada, que está aqui na descrição do vídeo. Então aqui estamos criando e selecionando a base de dados, criando a tabela estado, cidade, fazendo a inserção de registros na tabela estado e cidade. Basicamente, há duas circunstâncias em que precisamos alterar a estrutura de uma tabela. A primeira seria no início do projeto, onde é super normal ter alterações. A base de dados ainda não está em produção, ou seja, não está com o cliente. Assim, você vai aqui mesmo, pessoal, na definição da tabela e adiciona, remove ou altera o que precisa. Alteramos o script e não a tabela criada em si, deixando o script simples e claro. E executamos todo o script para refazer as tabelas. A segunda é quando você está fazendo testes no banco de dados e tem muitos registros inseridos. Ou o banco de dados está em produção, implantado lá no cliente. Neste caso, pessoal, precisamos utilizar os comandos de alterações da tabela. Então vamos lá. Vamos ver esses comandos, supondo que o banco de dados já está lá no cliente e faltou aqui, ó, na tabela estado, a coluna região. Se está com o cliente, já tem registros importantes. Então precisamos alterar a tabela adicionando a coluna. Antes de mais nada, pessoal, vamos rodar todo o script. O atalho é Ctrl Shift Enter. Ele cria a base de dados, as tabelas e faz as inserções. Então, o comandinho para realizar a alteração é Alter Table, alterar a tabela. Colocamos aqui o nome da tabela, no caso é estado. Que tipo de alteração eu quero? Eu quero adicionar uma coluna. Então, add column. O nome da coluna pode ser o nome que vocês quiserem. Eu vou pôr aqui região. Em seguida, determinamos todos os parâmetros para a criação dessa coluna, como o tipo, as constraints, no caso as regras, e outras características. Eu vou determinar aqui, pessoal, propositalmente um tipo errado. Eu vou pôr aqui do tipo int, tá? E para executar, Ctrl Enter, e aqui na saída informa que deu tudo certo. O que nós fizemos? Alteramos a tabela estado. Que tipo de alteração? Adicionamos uma coluna com o nome região do tipo int. Para visualizar, pessoal, basta vir aqui na aba de navegador, clicar aqui em refresh. Está aqui a nossa base de dados aula banco, tables, estado, colunas do estado e está aqui a nossa nova coluna região. Clicando na coluna, aqui na aba de informações é apresentado todas as informações da coluna. Caso você queira ver o resultado via comando, pessoal, podemos fazer uma consulta. Select, asterisco, from, estado. Ctrl Enter e está aqui, pessoal, ID, nome, sigla, ativo, data, cadastro e aqui a nossa nova coluna região. Porém, pessoal, caso você queira ver somente a estrutura da tabela, não utilize esse comando, porque ele traz desnecessariamente todos os registros, consumindo processamento e espaço na memória. Então, o comando correto para ver a estrutura seria describe e o nome da tabela, estado. Caso você tenha preguiça, você pode utilizar também o desc, que é apelido do describe, estado. Ele gera o mesmo resultado, tá? Ctrl Enter. E olha aqui, pessoal, além de consumir menos processamento e espaço na memória, ele traz mais detalhes da estrutura. Ele traz aqui o nome da coluna, o tipo, se pode ser nulo, as restrições, o valor padrão e as outras informações. Então, para a tabela estado, temos aqui ID, nome, sigla, ativo, data, cadastro e região. E aqui a nossa nova coluna é do tipo inteiro, pode ser nulo e não tem outras restrições. Vejam que o tipo da região, pessoal, está errado. Deveria ser varchar ao invés de int. Então vamos corrigir agora. Na alteração anterior, adicionamos uma nova coluna. Agora, pessoal, vamos alterar uma coluna existente, mudando seu tipo. Como seria o comando?
O comecinho é igual para todos. Por quê? Porque eu quero alterar uma tabela. Então sempre vai ser alter table. De que tabela eu quero alterar? Estado. Aí é aqui que muda, pessoal. Então, se você quiser alterar a tabela, sempre começa desse jeito. Agora, o tipo da alteração que varia conforme a sua intenção, tá? Então, na alteração anterior, eu queria adicionar uma coluna. Então, seria add column. Só que esta vez eu não quero adicionar uma coluna. Eu quero modificar uma existente. Então, como que seria? Modify, de modificar, column. Que modificação que eu quero fazer? Eu quero mudar o tipo. Então, eu coloco nome, região e coloco um novo tipo. Baixar. Eu vou pôr aqui o tamanho propositalmente errado, tá? Então, Ctrl Enter. Se eu atualizo aqui, pessoal, clico aqui em região, olha só. Agora é do tipo varchar do tamanho 10. Se eu clico aqui, ó, Ctrl Enter no Describe, olha, o campo região agora é varchar do tamanho 10. Só que tamanho 10 não é suficiente, Hélio, para colocar o nome da região. Vamos alterar. Tamanho 100 é suficiente. Ctrl Enter, tá lá, ele altera novamente. Describe aqui no estado, tá lá, ó, região, varchar de tamanho 100. Só que se vocês olharem bem aqui, o campo região está definido aqui que pode ser nulo. E região deveria ser obrigatório. Vocês concordam? Então vamos para a alteração. Alter table, estado, eu não quero adicionar, eu quero modificar. Então modify, column, qual coluna? Região, varchar 100. E eu vou definir agora not null. Ctrl Enter para executar e ele gera erro. Por que ele gera erro? Porque já tem registros, pessoal. Se eu faço aqui a consulta, ó, select asterisco from estado, eu já tenho registros anteriores a este comando. E especificamente na coluna região já tem valor nulo. Então, este comando gera um conflito, porque eu estou determinando um campo obrigatório, sendo que já tem valores nulos. É por isso que ele gera erro. E se precisarmos definir região como campo obrigatório, not null, aí vocês terão duas opções, pessoal. Primeiro, você elimina os valores nulos, inserindo dados. Paraná, região sul. São Paulo, região sudeste. Acabou os valores nulos? Aí você altera a tabela, modificando a coluna como campo obrigatório. Não terá mais conflito, por quê? Porque você está tornando um campo obrigatório onde não tem dados nulos. Aí este comando vai funcionar, certo? É a solução mais simples e a mais segura. Uma segunda forma, pessoal, é quando a coluna que você quer tornar obrigatória não tem nenhum valor em nenhum registro. Se não tem nenhum valor, podemos eliminá-la e adicionar novamente como um campo obrigatório. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eliminar, que não deixa de ser uma alteração na tabela. Então, alter table, estado. Que tipo de alteração? Eu quero eliminar a coluna. Drop column. Qual coluna? Região. Ctrl Enter. Olha lá, pessoal. Rodou. Deixa eu atualizar aqui. Tabela, estado, colunas. Não tem mais a coluna região. Mesma coisa aqui no Describe estado. Não tem mais região, porque a coluna foi eliminada, tá? Agora, podemos adicionar alter table estado. O que eu quero fazer? Add column, região, é do tipo varchar, tamanho 100, not null. Ctrl Enter, olha lá, rodou, atualizo, tá aqui a região. Se eu dou um describe, olha lá, região varchar 100, agora não pode ser mais nulo. Ô Hélio, não teria que dar o mesmo conflito da alteração? Não, pessoal, porque o modify ele tenta alterar, já tinha o valor nulo, já estava definido. Agora, quando a gente adiciona uma nova coluna, olha lá, fazendo select, vocês vão entender, ó. Para os registros antigos, ele determina aqui o valor vazio, não é nulo, tá? Neste comando, pessoal, podemos definir o valor padrão, colocando aqui default
e o valor que você quiser. Eu vou colocar aqui valor não informado. Vou eliminar a coluna, aí adicionar de novo, Ctrl Enter. E se eu faço a consulta, olha o que acontece, pessoal. Os registros que já tinham antes dessa alteração, ou seja, para essa coluna não tinha valor, foi definido o valor padrão. Qual que é o valor padrão? Valor não informado. Então, olha aqui, Paraná, valor não informado. São Paulo, valor não informado. Quando adicionamos uma coluna, por padrão, ele fica na última posição. Repara aqui, ó, as colunas, região que adicionamos está na última posição. Se eu dou um desk estado, a região aparece na última posição. Porém, podemos determinar na posição que acharmos melhor. Então, aqui, adicionando a coluna, colocamos aqui, por exemplo, na primeira coluna. Eu coloco aqui, first. Então, já que estamos adicionando e a coluna já existe, primeiro eu vou eliminar a coluna e agora adiciono novamente. Executou aqui, se eu atualizo, olha lá, pessoal, região da primeira coluna. Mesma coisa aqui no desk estado, olha lá, região aparece na primeira posição. Então vamos supor que eu quero colocar depois do nome. Eu coloco aqui em vez de first, after, nome. Mesma coisa, preciso eliminar porque já existe a coluna. Adiciono novamente. Se eu atualizo aqui, olha lá, nome e região depois do nome. Mesma coisa aqui no desk, região aparece depois do nome, tá? Isso funciona também modificando a coluna. Vamos supor que você já tem uma tabela com um monte de registro, você só quer mudar a posição da coluna. Então funciona também, pessoal. Coloca aqui Alter Table, estado, aí em vez de ADT, Modify, Column, aí qual coluna? Região. Varchar, sem, not null, não vou definir valor padrão. Eu vou colocar aqui after, colocar depois da sigla, para testar, tá? Aí não preciso eliminar, por quê? Porque estou somente alterando, tá? Ctrl Enter, esperar rodar aqui, deu certo. Se eu atualizo, olha lá, pessoal, região depois da sigla. Mesma coisa, desk estado, olhem aqui, região depois da sigla. E para alterar o nome da coluna, é mais difícil de acontecer, mas não custa aprender, né? Para alterar o nome, pessoal, seria alter table, estado. Aí eu quero mudar. Change, mudar quem? Aí você coloca o nome da coluna, região, e um novo nome. Então coloca aqui, região, estado. Aí eu vou pôr que é varchar e sem not null. Então, olha aqui, estou fazendo a alteração da tabela estado. Que tipo de alteração? A mudança de região para região estado. Vai ser varchar sem not null. Ctrl Enter. Se eu atualizo aqui, pessoal, olha lá, em vez de região, agora é região estado. Se eu dou desk, mesma coisa. Em vez de região, aparece aqui região estado. Agora, para finalizar, pessoal, vamos colocar em prática tudo que aprendemos. Vamos simular uma situação aqui em que precisamos melhorar essa tabela estado. Reparem que ativo é do tipo char1 e tem aqui uma regra que verifica se ele tem um valor S ou N. Ele restringe os valores de ativo para S e N. Vamos simplificar, vamos definir ao invés de char o enum de S e N, tá? Então, primeira coisa, precisamos eliminar essa regra. Como que a gente faz? É uma alteração da tabela. Alter table, estado. O que eu quero fazer? Eliminar uma regra. Dop constraints. Qual que é o nome da regra? Por isso que é legal nomear as regras, né, pessoal? Então, altero aqui, ó. Altero a tabela, eliminando esta regra. Ctrl Enter. Olha lá, a regra foi eliminada. Agora podemos modificar a coluna. Alter Table, estado. Modify, column. Qual que é a coluna? Ativo. Agora eu quero que seja um enum. O que é um enumério?
Enum é um tipo que restringe um conjunto de valores. Que tipo de valores? Que você quiser. Eu vou determinar aqui um enum que aceita S e que aceita N. Note no Ctrl Enter. Rodou aqui. Se eu atualizo agora, pessoal. Olha lá a tabela estado. Colunas. Tá lá, ativo. Agora é do tipo enum. Então, desk, mesma coisa. Lá, pessoal, ativo recebe só enum. Se eu faço um select aqui, ó, no estado, reparem que não mudou nada. Então, vamos fazer um teste se continua funcionando, mesmo que eu tenha eliminado a regra lá, que verifica se é S ou N. Vamos lá, insert into estado, nome, sigla, ativo. Quais são os valores que eu quero inserir? Vou inserir Mato Grosso, MT e A. Ó, eu estou inserindo Mato Grosso MT. O ativo, ao invés de inserir o S ou N, eu estou inserindo outro tipo de valor. Então, esse comando tem que dar erro. Ctrl Enter, olha lá, pessoal, deu erro, informando que não é S e nem N. E assim, pessoal, encerramos as nossas aulas de comandos DDL. O que seria DDL? Daily Definition Language, linguagem de definição de dados. São comandos que definem a estrutura do banco de dados. Create, Alter, Drop Table, que vimos na aula passada. E os comandos de hoje, pessoal. Alter Table, ATD, Drop, Modify e o Change, tá? Nas próximas aulas, vamos aprender o DML, que é Daily Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. São comandos que manipulam os dados de uma tabela. Insert para inserir, já estamos trabalhando um pouquinho, mas vamos estudar mais, tá? Update para alterar, delete para apagar os registros e o select para fazer a consulta. Então a aula era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Revejam as aulas, complemente com outros materiais e pratique bastante, que é a alma do negócio, tá, pessoal? Qualquer dúvida ou dificuldade, deixem aqui nos comentários e até a próxima aula.